que acontece? Empreender não é uma coisa que, eu vou fazer e vai dar dinheiro. Na verdade, todo mundo pensa isso, que é só ir lá montar e vai dar. Não, precisa ter experiência, precisa ter Tem que conhecimento. fazer a galinha Depois botar e nós, trocar os quando pintinhos. aqui em Ribeirão Preto, várias vezes participamos de cursos ali no Sebrae para poder entender um pouco da coisa. Então as coisas não deram muito certo, porque conhecimento para empreender nós não tínhamos. Nós éramos Absolutamente nada. CLT, então Mas a o gente Paulão sempre sabia. foi bom de vendas? Sempre, Sim, sempre. mas ele Porque assim... descobriu isso aqui em Ribeirão Preto, Ah, né. tá. Foi É. aqui. E você acha que o contexto também te ajudou, impulsionou você Impo desenvolver mais ainda a venda? Porque você está numa situação financeira difícil, Não, mas é que você precisa vender. mas o que eu Sim, aqui eu comecei de uma dentro do ramo de material de construção, mas era um outro ramo que eu não tinha conhecimento, habilidade nenhuma. E aí, uma pessoa chamada Walter, ele está na Espanha hoje, pastor Walter, a gente frequentava a mesma igreja, e ele falou, vou te ajudar. Aí ele me levou para São Paulo, me mostrou os locais que ele comprava e eu comecei a vender isso para os depósitos. Na época não tinha abundância de vendedor que tenha hoje. Tinha hora que que mais que você tem aí? Eu tenho isso e ficava. Então o que tinha ia, vendia muito bem. Eu comecei Paulinho falou que ele ia com você com a e- D20, um uma caminhão F1000. F1000, é. Isso, mas antes é. disso eu comecei, olha, nós começamos com Corcel 2, Corcel, Escort 2. Isso era que ano, Paulão? 99, 2000 por aí. Ali na Arnaldo Vitaliano, nós morávamos no Boa Vista. Eu, aí eu já estava um pouquinho melhor. Não, foi lá que nós começamos do outro lado. Lá mesmo. Trazia no carro, separava aquele pouquinho de coisa e ia entregar. Isso foi um mês, 2 meses, aí já não cabia mais no carro. Eu comprei uma caminhonete a gasolina, né? Comecei a ir com ela para São Paulo, eu falei, não tem que trocar desse negócio que gasta muita gasolina. E o trem não andava, né? E era uma caminhonete boa, arrumadinha. Aí comprei uma F1000. Passado um tempo já não cabia mais na F1000, tinha que limitar para trazer. Mas no começo nós subimos 4 degraus de 4 andares, com as caixas Escada. nas costas. O Paulinho e o Bruno ajudavam, descarregava dentro do apartamento, separava os pedidos por cliente, descia dentro da caminhonete, e no dia seguinte vamos entregar. E fazia esse processo. Dormia dentro da caminhonete no quilômetro 41 da Bandeirante, que é o último pedágio, que é um posto de gasolina ali à direita, escolhi um bom lugarzinho para poder dormir descansado. 6 horas da manhã para São Paulo, carregava lá no Aricanduva. E hoje eu conheço a história de muitos depósitos, não vou citar nome até por respeito. Ganhei muitos amigos e amigo que confiava em mim. Teve um aqui dentro de Ribeirão, falou, Paulo, você é o único que entra dentro do meu depósito e descarrega lá. Eles nem conferia tal era, mas nem uma agulha a gente punha a mais ou a menos. E aí vendemos, depois o mercado começou a ver muita concorrência, eu tinha que trabalhar muito e já não dava conta. E foi onde abrimos uma lojinha É, ali não é na Niterói ali, é Fernando Figueiredo. Figueroa, como é que é? Do Fernando lado da Figueiredo. Niterói ali. Tá ali na Niterói, naquelas 5 esquinas. Abrimos a Então, mas lojinha. nessa época aí vocês já estavam endividados? Não, Não, essa Não, época não, aí não. não. nós não estávamos endividados, mas o que a gente ganhava, que o Paulo Já empatava, já ficava apertado, né? E apertado. os filhos estavam crescendo, depois E o começava a ir Paulinho, o para a Paulinho, o Paulinho e o faculdade. Bruno tinha qual idade nessa época? Eles te ajudavam Uns com a F1000? Eles 16 anos começaram a ajudar uns começaram. 10 O anos, né? Bruno foi para a faculdade em Ilha Solteira. O Paulinho estudava na UNAERP. Olha, a gente tinha um poder aquisitivo. Eu ganhava bem naquela época. Aí nós montamos essa lojinha. Eu tinha uma casa lá no Village de France, hoje uma casa ali perto de 600, 700 mil reais. Tinha uma outra casa lá em Bonfim Paulista, num condomínio bom. Tínhamos carro do ano, acho que 2 carros a gente tinha. E, enfim, e mais uma caminhonete. Sei lá, é Não, por era aí, só 2 carros, era. tá? Bom, Enfim, mas é assim, depois que a crise vem, e foi quando nós fomos construir o prédio, foi que deu a zica.
Quando vocês já tinham mudado É porque lá assim, para Niterói. Então, vocês tinham comprado aquela nós casa, aí Isso, foi ali que zicou. Aí isso. eu achei que tinha sido antes. Não, não. A gente estava na Fernando Figueroa, fomos lá onde fazer propaganda aqui, antiga Preciata, que era um nome de uma pizzaria, e hoje eu não me lembro o nome que tá? Nós fomos para lá. Era um prédio melhor, tal. Depois fomos onde é o prédio nosso hoje. Era uma casa. O homem ficou na nossa cabeça. Na nossa cabeça nós acabamos que comprar essa casa, acho que nós nos tá? endividamos foi aí, né, que Né? a gente comprou a casa, Então, construiu, mas mas assim, tudo foi foi com aí. trabalho, né. Mas o problema foi que nós não entramos no BNDES e o problema aconteceu aí. O gerente do Banco do Brasil disse que estava tudo ok, podia dar seguimento, fez uma reunião comigo, com a Ana, com a Priscila, com o Paulinho, não foi isso? É. Que podia dar seguimento. Fomos para São José de Rio Preto, numa empresa que faz os pré-fabricados, mandamos ali fazer. Acho que nós demos um sinal, uma entradinha pequena só para garantir o negócio, mas dependia do BNDES. Passado um tempo, o gerente vai até a nossa loja, faz uma reunião conosco e dizia que nós não tínhamos entregues documentos. Falei, meu Deus, mas Estava tudo certo, né, mas estava tudo resumindo, certo. é Aí que deu assim, uma problema. série de coisas vão acontecendo Mas aí deu que problema. acaba ficando difícil, porque você precisa do banco, você às vezes precisa do recurso, e na hora que a pessoa promete e depois não dá, aí você Já tem não que se tinha mais virar, né. retorno. Não tinha mais retorno. Daí a gente teve que correr, trabalhar e sei lá, eu só sei que a gente conseguiu fazer tudo aquilo Como lá dizia, e né? a Foi loja tá abrindo um lá. buraco para tampar o outro. A gente fazia isso, né? Chegamos a ter aí uns 6 ou 7 empréstimos no banco, um para ir cobrindo o outro. Consumimos toda a nossa reserva. Não era muito, era pouca já, por causa do prédio. Mas foi o buraco entrou aí. Essa dívida ficou um grande tempo aí. Foi desgastante, desgastante. Mas, glória a Deus, chegamos, estamos aqui de volta. Aí Isso. nessa época trabalhávamos todos juntos, que foi a época que você foi trabalhar lá. E mesmo trabalhando em família, a empresa, a loja começou a crescer, né? E aí nós precisamos contratar, acho que 2 funcionários, era você e mais um, né? Já É, trabalhávamos em Era 4. o Rafa, o Rafa, Rafael. o Rafael, Rafael que estava Nós na Blue. 5 trabalhávamos lá, cada um numa área, e ainda nós precisamos de mais 2 funcionários, foi quando você entrou, que tinha um bom movimento lá, graças a Deus. E era E época olha também, era a que época do auge das construção, da construção isso, civil, né? foi uma época Foi o boa. boom que deu, Então, assim, da imagina. engenharia Mas civil, tinha né? quando a gente abriu lá a loja, tinha uma pessoa que passava na porta e falava assim: Eu lembro "Aqui desse na cabelo branco. Lagoinha nada Nada dá prospera". certo. É. Nada dá E certo. ele eu falava e o Paulo começava e assim, a loja quando começou não vendia quase nada, acho que vendeu um Durepox, né, no primeiro É, dia. E era a casa de vocês, né? Não, é, antes de ser a casa. na Fernando Nós Figueroa. montamos alugamos um salão, É verdade. depois nós mudamos para o outro salão, depois nós mudamos para lá, Foi para para onde é a casa. Preciata, onde é o Mas quando prédio, nós da oficina, e abrimos, depois voltou no prédio. tinha um senhor que costumava passar lá e ele vivia o Paulo conversa bastante, ele vivia falando: "Paulo, nossa, aqui na Lagoinha nada vai para frente, aqui nada prospera". Mas espera aí. O que a gente começou a fazer? Que eu falei para ele, falei: É, "Paulo, nós não vamos dar ouvido, porque se isso. nós estamos aqui, vai ter Deus que tem um fazer diferença". propósito. E aí também nós começamos até a orar no bairro, No né, bairro, a gente porque andava ali não tinha muita coisa, não tem tudo que no tem bairro. lá hoje na Niterói, tem um Não, monte de cresceu pra coisa. caramba lá. Mas nós ficamos fazendo a nossa campanha Nossa, e rodeávamos, ia caminhar, falei: "Paulo, nós vamos orar nesse bairro, esse bairro vai prosperar. Não vou aceitar essa palavra desse homem". E ele passava todo dia. Tinha dia que o Paulo ficava até abatido, porque não vendia o que a gente esperava. Eu falei: "Não, nós não vamos desistir não, e não vou aceitar essa palavra dele não". E olha, você vê lá como que está hoje, lá na misericórdia. Niterói, né, mas a gente orou muito tempo, ia caminhar e orou muito tempo ali naquele bairro porque a gente orava não pela nossa prosperidade só, pela prosperidade do bairro. Eu falei: "Se ele É, está dizendo que nada vai dar certo, vai ter que dar". ô, Maico, eu aprendi algo com um pastor uma vez interessante. A respeito disso, e você que está me ouvindo,
Guarda isso no seu coração, porque esse mundo mexeu com a gente, comigo particularmente. A fé não é o que eu apalpo, que eu vejo. A fé é o que eu quero ver. E esse eu quero ver é ter que confiar que eu vou dar um passo e Deus vai providenciar o piso debaixo do meu pé. Então, a gente fazia isso e não dava para ver o que ia acontecer. Mas a gente declarava: a tua palavra é fiel, o Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre. Tinha hora, teve vez de eu falar: Deus, eu não estou conseguindo acreditar no que eu estou falando. É verdade. É Às vezes verdade a gente isso. pensava, não, não vai acontecer, aqui não é E possível, foi. mas a gente E não ficava tinha, e firme. não tinha nada da questão dos condomínios na época que vocês Nada, começaram, não tinha nada, nada. nada, Aí, de nada. repente,